Olá, boa noite. Tô entrando de novo aqui, que o vídeo estava sem som, na live de hoje, que é sobre ervas, como cultivar e seus benefícios. A gente vai falar sobre ervas aromáticas. Estou esperando a Bia pedir. Turma, vocês que já estavam aí, tô com som? Agora com som? Amém. Então vamos, assim vai, porque vai dar certo. Bia, se você estiver aí entrando, já pede para participar. Vou esperar a Bia pedir para participar. Mas bem-vindos de volta a todos. Tava falando que quando eu fiz a enquete, obrigada, viu, Loja Terracota, por avisar que eu tava sem som, todo mundo que me avisou. Oi, Mo, você tá aí? Bem-vinda, bem-vinda. Antes, quando eu tava sem som, vocês não devem ter ouvido eu falando para vocês que quando eu fiz a enquete, me chamou muita atenção de muitas pessoas que já estão cultivando ervas em casa. Eu acho que é um bom sinal. Lógico que eu sei que muita gente que me segue ama plantas, então já é um público já diferenciado, né? Então, mas tem muita gente cultivando ervas e temperos em casa. Mas existem algumas dúvidas que estão meio comuns, acreditem se quiser, para algumas pessoas. Muito é a hora do cultivo, hora de colher as ervas e temperos, que eu acho que é uma dúvida que é bem pertinente. Tem muita gente que tem dúvida na rega, porque acha que está perdendo as plantas porque está regando demais. Alguns temperos as pessoas têm dúvida de quando semear. Eu vou passar nessas dúvidas, principalmente com a Bia, pra gente falar junto, quando ela pedir para entrar. Oi, Bia, tô vendo que você entrou. Quando quiser, é só pedir para participar. Mas estava falando com a Bia tem um verdadeiro supermercado orgânico no quintal da casa dela, que é uma maravilha. Peraí, vamos pôr a Bia aqui. Cadê a Bia? Hello! Oi, Gabi, tudo bem? Tudo! Cadê você? Sua câmera tá virada pro outro lado. Jura? Eu tô tentando arrumar aqui para ficar a câmera melhor. Acho que eu apertei o botão, ele não aprendeu. Agora foi. Agora Às sim, agora vezes a você tá gente acha que lindona. clicou e não clicou, né? Pronto, agora está me vendo? Tá lindona aqui. Tudo Que bem com você? Que obrigada. saudade! Tudo jóia, eu também. Faz tempo que a gente não se encontra, né, nessas Faz lives. tempo. Como é que você tá? Tudo jóia, graças a Deus. Agora eu tô aqui rodeada de matinhos cheirosos para nossa conversa de hoje, cheia de perguntas que o pessoal mandou nos stories, mas hoje nem tudo foi assim, né, Gabi? Tanto eu como você, a gente ficou na correria para conseguir estar Olha a aqui. cor, eu vou te mostrar só pra você ter ideia. Olha a cor das minhas unhas, gente. Eu tô assim essa semana toda, tô cortada porque eu plantei um monte de bromélia, tô toda rasgada hoje. Então parece que tá com essa areia. Até a Carla, que minha amiga virtual, me escreveu aqui que adorei seu brinco. Eu falei, gente, acabei de pôr pra ver você. Eu também dei uma corrida lá para dar um grau, né? Dar um grau na cara. Uhum. Só assim mesmo. Eu estou tentando abrir aqui do computador para eu assistir. Eu fiz uma obra de arte de quebrar minha câmera do celular e aí agora a parte da frente eu não consigo ver. Eu só faço as lives, as coisas com a minha câmera de trás. Olha, Você não tá sabe o se que é isso? vendo? A gente quer mexer, segurar isso aqui, ó, que tava agora mesmo na minha mão, ó. Ah. Celular, bacia, tudo junto com o mato. Então você tá fazendo Aí a live sem se ver. eu virei agora a câmera, por isso que aquela hora você falou, não tô te vendo. Aí eu fiz para virar. Mas aí eu dou uma gambiarra aqui e vejo do computador, eu assisto, né? E aí eu consigo ver a gente, Entendi. Você tá entendeu? vendo no computador, entendi. Não, porque você tá linda, tá tudo perfeito, não tá, não tem, E tem você nada de tá vendo errado. aqui minhas coisinhas ao redor? Tem um monte de coisas aqui que eu quero mostrar para vocês hoje. Ó, Gabi, eu vou dar um spoiler aqui, ó, dos Ai, matinhos.
que Eu você trouxe? trouxe. Começa contando, vai, o que você trouxe para a gente saber? O que você trouxe de ervas para gente? Olha, aqui eu tenho alguns tipos de manjericões, alfavacas, né? Essa turma, Tá, essa família. Esse aqui é um que o pessoal vê eu falar sempre, que é o zátar. Essa é uma tá. pontinha do galho. Naquele carrossel que eu postei mais cedo, tem ele é um grandão, que é o Marvrona, né? Até é legal a gente falar sobre isso, né, Gabi? A gente fala de ervas aromáticas, mas tem plantas aromáticas de todos os tamanhos, estratos, tipos, né? A folha dele, o tamanho que fica, ó. Essa é uma folha desse Enorme, mesmo pé. Aqui é enorme. um broto, né? Uma pontinha dele, mas ele é uma árvore. Nossa, e é super cheiroso, né? É uma delícia, né? Super cheiroso, super. Eu uso muito, até por ele ser muito grande, né? No meu quintal, a gente usa bastante, que é para aproveitar ao máximo, né? Eu estava falando com umas meninas de uma cooperativa que fiz um curso recentemente que a gente tem que fazer poda colheita, né? Faz assim, vamos aproveitar os momentos em que é necessário se fazer uma poda e a gente faz uma colheita dessas ervas. E aí, aproveitando esse nosso assunto sobre ervas ou não ervas, né, ou outras plantas, árvores aromáticas, eu trouxe aqui um brotinho da Pitanga. pitanga, para Hum. poder mostrar que existe aromas incríveis em várias plantas que às vezes a gente não considera. Então, quem tem uma pitangueira em casa não precisa esperar ter pitangas maduras para aproveitar essa riqueza, que é possível a gente usar as folhinhas avermelhadas, os brotos, na nossa culinária também, e como medicinal também. Ô, Bia, conforme você for mostrando, eu posso ir falando sobre cada uma delas para a gente ir falando, porque eu acho que abre um leque de Com muitos assuntos. certeza. Sim, por Você favor. falou eu acho esse assunto tão encantador, porque quando a gente fala de ervas aromáticas e até eu fiz essa pergunta na minha enquete também, a mesma coisa que você também soltou várias perguntas hoje. Isso. Olha que legal, eu sempre coloco no suco e no kombucha. Então, assim, quando a gente fala de ervas aromáticas, as pessoas de cara imaginam sempre nas ervas mais comuns que a gente encontra, né? Eu combinei com a Bia que eu tô com as ervas que a gente encontra mais no supermercado e a Bia, ela tem um quintal juro, é um supermercado orgânico de tudo que você pode imaginar, de todas as punks, das ervas mais comuns e todas as outras. Mas ela trouxe uma questão que eu acho Sim. super interessante, que a gente pode usar folhas de muitas coisas como ervas aromáticas, porque às vezes a gente fica preso nos temperos comuns quando a gente fala em erva aromática. E é Uhum. muito mais que isso, né, Bia? Muito mais que isso. É muito Fala um mais. pouco, porque assim, eu acho tão interessante. Eu, desde pequena, quando frequentava a fazenda da minha avó, uma das coisas que ela me dava antes de dormir era chá de flor de laranjeira, que era uma coisa que acalma Ai, demais. que riqueza. Então é uma coisa assim muito boa, né? Quando a gente explora tudo que a gente pode de uma planta, né? Fala um pouco dessas folhas aromáticas, Bia. É muito importante, Gabi, a gente partir sempre do abrir os nossos olhos para a quantidade, para a variedade de plantas potenciais, sejam elas aromáticas ou não, né? Potenciais de utilização como comida ou como condimento da nossa comida ou até como itens que a gente pode usar na nossa cozinha e também como medicinais. E eu falo, sempre chamo atenção para isso. Quando a gente fala em plantas medicinais, e é natural que as pessoas remetam, né, a erva cidreira, camomila, né, enfim, plantas medicinais, a gente tem tantas aí, nosso repertório já é grande. Agora imagina quantas estão por aí, como a flor de laranjeira, as folhas da laranjeira que podem ser usadas, assim como também, né, dos limões, né, enfim, dos cítricos todos e outras, né, outros tipos de jasmins que a gente tem por aí, que tem perfumes. E aí a gente não precisa ter, o que eu sempre digo é que a gente não precisa esperar ter uma cólica para recorrer a um funcho. A gente não precisa ter uma insônia para tomar um chazinho de capim-cidreira. São essas plantas
devem estar no nosso cotidiano mesmo. Elas estão aí para isso, né? E a gente pode enriquecer assim, o nosso paladar, fazer nossa boca estar mais acostumado, nosso organismo todo, né? Mas falando em gosto, né? A gente pode desenvolver o gosto pelos chás. Através do uso dessas plantas. E como são muitas, vai ter gente que vai falar, não gosto de chá de camomila, acho sonso, mas vai gostar da laranjeira, que tem um perfume um pouco mais mais forte, né? Mais expressivo. Eu não trouxe para a mesa, mas eu fiquei no mesmo dilema. Será que vou? Será que não vou? Aí eu acabei pegando, eu não trouxe o buquê fresco, que eu tenho lá fora, esse já escolhi, tô com uma bacia lá na minha cozinha secando, mas eu trouxe ele sequinho aqui, ó, que vê, deixa eu mostrar aqui. Agora vocês estão vendo, né? Eu tô assistindo a gente aqui no retorno, no outro celular. É o sabugueiro, a florzinha do sabugueiro. Então, esse aqui é um chazinho, ele tem um perfume doce. Eu tenho as flores sequinhas, estão vendo aqui, ó. Eu tô Eu quase tenho as fazendo assim pra flores. cheirar, ó. Ai, o cheiro é muito bom. Deu vontade, Bia. Deu, não deu, tenho certeza. Tem uma coisa, vou dar umas dicas assim para vocês. Para quem já conhece, muita gente já conhece, fala: "Ah, eu tomei isso aí quando eu era criança para sarampo", ou, né, para outras coisas, para dor de barriga mesmo, cólica de criança, enfim, tem um monte de usos que eu ouço falar das pessoas por aí, usos assim tradicionais. E ele tem o quê? Da camomila, mas é mais perfumado que a camomila, tem um aroma mais adocicado que a camomila. E muita gente e é uma coisa do mel, muita gente compara com o mel, por exemplo, da abelha jataí, que é uma abelha, né, uma melípona que a gente tem, né? Muito comum nas ruas da cidade, que são abelhinhas que ficaram aí desabrigadas de floresta, né, de mata, e elas se ambientaram nas cidades. Então, árvores, muros são muito comuns, né, da gente ver aquele canudinho da jataí. E o cheiro da flor do sabugueiro lembra que elas fazem, né, o melzinho delas, o processo, através das flores que elas encontram por aí em quintais como os nossos, né? E aí elas acaba esse produto resultando em cheiros parecidos, em aromas parecidos, como aqui a florzinha do sabugueiro. É super interessante de consumir fresca, então ter a planta plantada no quintal é sempre bom, mas ela também seca é muito interessante. E aí, antes que cause estranhamento em vocês, eu não apresente meu companheiro aqui de live hoje, esse aqui é o secador de ervas. Eu tirei, ali é um suporte que fica a minha samambaia, sabe, pendurada. Mas eu achei esse cantinho providencial para eu trazer ele lá de fora e pendurar aqui para mostrar para vocês como é que eu faço a minha secagem aqui das minhas ervas do quintal, ó. Como é que você faz? Mostra, Bia. Você põe. Você Aqui, deixa. Ah, pode falar, Gabi, desculpa. não, pode falar. Eu ia só escutar agora você. Fala. Tá bom. Esse aqui é um secador de ervas, Ah, uma adaptação, né? Que foi feita assim para quem seca pequenas quantidades. Esse meu aqui é bem grandão e tem 8 andares, mas na internet a gente acha para comprar menores, mais estreitos, enfim, todos os formatos possíveis. Ele é bem safadinho, não é nenhuma tecnologia, é tá simplesmente um todo monte mundo, de todo mundo pedindo para ervas. mostrar certinho, Bia. Ah, não seja por isso. Vamos lá. Peraí, vou pôr aqui, ó. Ó, eu pendurei ele aqui, gente, ó, tá vendo? Tá lá no meu suporte da minha samambaia, Tá. lá em cima. Ele vem assim, esse gancho, e aí ele tem vários andares, ó. Ah, agora tá dando para ver. Agora tá dando para ver. Tá vendo? Tô. Ele E tem uma, ele é uma aí, redinha, né? É uma, ele é uma uma telinha. telinha, ó. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês, ó. É uma telinha Tá, dessas de material, assim, de mochila, né, que a gente encontra por aí. E tá. aí todos os andares têm essa portinha de zíper, tá vendo? Aí Gente, eu que vou, graça. colho um tanto, e aí eu coloco várias. Por exemplo, aqui em cima, ó, deixa eu subir aqui no meu sofá. Aqui em cima eu trouxe, essa aqui eu não coloquei para mostrar para vocês, porque ela não é aromática, mas é uma medicinal, essa que a gente chama de penicilina, insulina vegetal, ela tem vários apelidos. É uma erva medicinal que eu tenho em grande quantidade no meu quintal,
E aí, esses dias eu precisei arrancar um tanto, fiquei com dó de jogar fora, eu coloquei elas aqui para secar. Ela tem essa cor maravilhosa, né? O verso da folha é Estão muito perguntando arroxeado. aqui, Bia. Bia, estão te perguntando se não mistura os aromas na secadora. Não, não mistura, não mistura. Eu também fiquei com essa insegurança quando eu comecei, mas ela não mistura, não. Agora eu tô com vários andares com a hortelã do norte. Todo mundo que me acompanha sabe que eu tenho, assim, é uma sina com essa planta, que Eu é amo essa essa daqui, planta. ó. Ah, eu amo. Eu falo muito dela nas minhas aulas, todos os cursos. Esse final de semana eu fiz uma pasta dela, como uma maionese dessa plantinha aqui. Ela é muito aromática, as pessoas confundem com o boldo, mas é diferente. Ela é bem mais firme que o boldo. E o aroma, né, Gabi, não deixa a gente se enganar. É completamente diferente. Ela parece, né? A aparência parece uma cruza de hortelã com boldo, né? A aparência. Parece. Sim. E conta um pouco dos benefícios dela, E Bia, tem pela ela, essa versão aqui, ó, variedade. igual a hortelã que a gente tem, a variegata, ela que também tem, né? Linda. Essa planta aqui, Gabi, ela é excelente para digestão. Tá. Ela, na forma de chá, né? A gente costuma consumir quando tem essa finalidade. O patezinho dela não fica exatamente leve, né? É um prato forte, ela tem sabor muito forte. Então, o que eu gosto muito de usar é pastas e molhos, pestos, né? Que aí já é um molho mais fino dela, fresquinha assim. Eu uso com parcimônia, né? Para não ficar indigesto demais. E aí, o que eu faço muito com ela para aproveitar bem é a secagem. Só que por ser uma planta assim, bem suculenta, ó, vou mostrar para vocês ela fresca aqui. Ela é bem suculentinha, ó, tá vendo que faz, até dá para ver a aguinha dela. Então ela demora a secar. Aí esse secador é ótimo, porque eu guardo elas aqui e deixo. Essas aqui estão aqui há umas 2 semanas. E ela já tá bem diferente. Tem algumas folhas que já estão bem secas, estão vendo? Outras que ainda estão no processo. Vai depender da maturidade da folha, né? Do quão grossinha, o quão grande essa folha é, quanta água ela armazena. Os brotos vão secar primeiro, que são folhas mais finas, mais molinhas. E as maiores demoram um pouco mais. Eu E deixo a aqui. você faz o quê? Faz sal de ervas? A Cris estava falando que ela faz sal de ervas. Você faz o quê com o teu Isso. do norte? Eu faço sal de ervas, inclusive o sal de ervas é um produto, né, que a gente tem na nossa loja da Mato no Prato, que tem Uhum. várias dessas ervas e a hortelã do norte é uma das principais. Uma que estava aqui, ela estava aqui, ó, no último andar eu esvaziei, é Olha, essa daqui, ó. Cadê ela? Deixa eu ver o vidrinho. Aqui. Tá vendo? É a hortelã, perdão, é o manjericão zátar que eu mostrei para vocês, esse aqui, ó. tô vendo. Eu tiro delas, eu tiro e coloco para secar, tanto as flores, que entram no sal de ervas, quanto as folhas também. E aí as folhas eu costumo processar depois, então eu seco, aí elas ficam sequinhas assim. Eu tô falando besteira, gente, porque essa folha aqui, agora que eu olhei com atenção, ela não é a manjericão záter. Já falo dela para vocês, até ótimo, porque eu tenho ela fresca aqui na mesa também. A do manjericão záter seca que eu tirei ali do último andar, eu já processei, ó. Ela tá aqui nesse meu potinho, estão vendo? Tô vendo. E eu tinha também o alecrim. O meu alecrim eu tirei dali também, ó, esses dias. Ele tava aqui, ele tava Maravilhoso. ocupando 2 andares aqui do meu secador. E aí eu até coloco um papel, ó, eu deixo ele guardadinho aqui em cima. Eu estendo embaixo, eu ponho ele para secar no de cima. E no de baixo eu deixo vazio com o papel, porque conforme o alecrim vai secando, ele vai vazando pro andar de baixo. Os fiapinhos, né? Porque ele é um fiapo, né? É uma Aham. folhinha pontudinha. Minha. Ah, E aí, então, ela cai pro patamar, pro andar de baixo. Aí eu recolho do papel pardo perdão, o manjericão não, o alecrim sequinho e faço essa. E aí levo ele pro vidro depois, a ele aqui, ó. Então, assim, a gente consegue secar em casa. Não é necessário esse secador aqui, tô mostrando ele orgulhoso, assim, porque ele é meu amigo, né? Mas é isso, assim, tem pouco
pouco tempo que eu trabalho com ele. Deixa eu ver se vocês estão me vendo direitinho agora com ele. Tem pouco tempo que eu trabalho com ele, eu sempre sequei na minha cozinha com peneira. E a gente faz, né? Para quem gosta, para quem tem erva em casa e quer secar, eu sempre falo. Nada como em cima da geladeira, num lugar mais alto, assim, para ficar reservadinho. Um pratinho, um papel toalha, espalha as ervas, né? Colhidas, lavadinhas, coloca elas e secas, né? De preferência, passar ou numa centrífuga ou dar uma secadinha com o papel. E aí deixar elas em cima de um papel ou mesmo de um paninho. Quem tem os paninhos, esses paninhos de prato assim, reservado para isso, estende lá e cobre com outro. E deixa as ervas lá. E aí elas vão secar naturalmente ali, sem trabalho nenhum. Ô, Bia, eu vou puxar a sardinha, já que você falou do hortelã do norte, porque tem algumas ervas dessas que elas têm elas têm um valor estético também, elas ficam muito bonitas no paisagismo. Eu estou puxando um pouco, porque a gente acaba... Porque ela a hortelã do norte, por exemplo, é uma delas que ela é uma planta muito resistente, muito fácil de reprodução, né? A propagação da hortelã do norte é muito fácil. Nossa. E eu sei que ela Meu tem... quintal que eu diga. Não aguento. Ela sobe pelas paredes. E ela tem poderes incríveis, né? Porque ela é uma planta muito... Ela tem benefícios incríveis para a saúde, né? E quando você estava falando, eu não sei se você conhece a Mônica Frossar, que é do Feng Shui. Ela fez uma observação, Mo. Eu ia pedir para você fazer de novo, se você puder, porque ela falou alguma coisa do hortelã, que o hortelã é muito bom para limpeza energética pessoal também. E eu queria, se você puder repetir, Mo, eu até te interrompi, só para a gente ter... eu queria saber por que o hortelã também faz bem para essa parte de limpeza do ser humano, até para a gente aproveitar que você está aqui na live, a gente também ter essa informação. Você escreveu muito grande, passou rápido, porque alguém entrou logo depois. Escreve pequenininho que a gente lê aos poucos quando entrar. Então, se a gente falar de alguma erva, amor, que você souber que também faz bem ou para a limpeza da casa, que ajuda para alguma coisa, ajuda a gente e fala também. É a grossa. Sim, vai ser ótimo. Eu não sabia disso, aliás, ótimo saber que eu tô protegida, então, porque tem vários pontos do meu quintal, ela, além dela crescer muito vigorosa, onde a gente planta, ela tem capacidade de se espalhar, então ela caminha e brota lá do outro lado por conta própria. E esse é um ponto muito interessante, né, Gabi? Porque as pessoas muitas vezes têm dificuldade nessa coisa do paisagismo. Você tem o quadro, né, da planta certa no lugar certo, e aí eu sempre penso nisso, a planta procura o lugar, né, e essa que faz isso. Agora, completando a parte das propriedades, eu falei sobre ela ser boa para digestão e para estômago, né, dores de estômago, mas também sei que em muitos lugares se faz o famoso e tradicional lambedô, né, da hortelã do norte para problemas respiratórios, né, para tosse, para uma rinite, uma sinusite. Ela é muito usada também, tradicionalmente. Ela falou que você viu, ele a limpeza dos sentimentos. Ele ajuda na limpeza dos sentimentos e ajuda no poder de comunicação para quem tem dificuldade de se comunicar. Então é interessante, né, saber essas coisas do hortelã. Muito. Porque eu acho que quando a gente... Tem algumas coisas que são engraçadas quando a gente está falando de ervas, porque o hortelã, a gente muito com digestão, né? Que tem esse poder que quando a gente come e não tá bem, você falou uma coisa que eu acho tão interessante. Eu acho que se a gente souber de todos os benefícios das ervas, a gente não precisa usar que nem remédio. A gente pode usar como preventivo. Por que não a gente não ter o hábito de utilizar essas ervas regularmente na nossa alimentação, fazer um chazinho e tal, e esperar passar mal? Não, né? A gente pode... Acabei de almoçar, por que eu não posso fazer um chazinho de hortelã? Eu estou indo dormir, por que eu não posso fazer um chazinho calmante? Por que eu preciso esperar não dormir para tomar o chá que vai me dar sono? Não, eu já posso entrar isso na nossa rotina, né? Se a gente tem mais sabedoria, assim, se a gente tem mais conhecimento de saber os benefícios dessas ervas, é isso que você falou, a gente acaba se valendo dessas propriedades
para o nosso benefício, não para cura. É o contrário, a gente está incorporando no nosso dia a dia para melhorar o nosso bem-estar, né? Sim, com certeza. E hoje a gente tem facilidades, muitas facilidades. É só a gente pensar assim, antes que a pessoa pense, né? Puxa, mas eu não tenho hortelã em casa, eu não tenho alecrim, eu não tenho manjericão, né? A primeira coisa, claro, é perder o medo, né? De plantar, de ter. Que às vezes, uma vez que a planta morreu, não se deu bem naquele lugar, enfim, algo aconteceu e a planta não vingou, a pessoa já traumatiza, já acha que o problema é com ela, não quer ter. Hoje a gente tem que lembrar que as ervas aromáticas, as plantas aromáticas, elas estão em tudo, em todos os lugares, no amaciante de roupa, no nosso perfume, nos cremes, hidratantes, né? Assim, os produtos são aromatizados com essas plantas, né? De onde vem o perfume? O perfume vem das ervas, ele vem das flores, ele vem das frutas, enfim, ele vem dos vegetais, principalmente. Então, se a gente tem uma indústria alimentícia, cosmética, farmacêutica, enfim, de produtos de limpeza, agora eu não vou lembrar o nome, assim, mas se apropriando desses aromas para perfumar a nossa vida, para alegrar, para por que a gente não recorre às plantas e aos processamentos mais simples, né? Os extratos, as tinturas, os óleos essenciais, que eu uso muito em casa. Então, como você falou, eu não preciso estar com insônia. Eu pingo um olhinho. A Elisa, para quem não conhece a minha criança, que hoje acordou com o dentinho mole, a Pitica tem 5 anos. E ela pede para mim à noite, ela fala, mamãe, hoje você não vai pingar lavandinha no meu travesseiro? Ela sente falta, quando eu esqueço, ela me lembra. É Então uma a gente delícia. sempre pinga o olhinho essencial de lavanda no travesseiro dela. É uma coisa que vira um ritual, né? É uma delícia, né, Gabi? É uma delícia, gente, é uma delícia. E ela desde pequena já tem esse hábito, né? A gente fala, você falou de sono, a gente tem muito essa coisa da higiene do sono, né? Quando a gente está com problema de dormir. E eu acho que o óleo essencial ele ajuda muito, porque o corpo já percebe com os nossos sentidos que está na hora de dormir. Quando se você coloca a lavanda na tua higiene do sono, né? O corpo já sabe, gente, olha aqui, né? O meu ciclo circadiano chegando, já tá no meia luz, eu já senti o cheirinho da lavanda, o corpo já recebeu a mensagem de que é hora de dormir, é hora de eu apagar. E ele efetivamente acalma. Então, são umas coisas bem, bem, bem legais, né? Ela já fazendo isso. E é um carinho, né? Que a gente pode se dar, né? Super gostoso. É um carinho. Eu uso o lavanda à noite, gosto muito para despertar o alecrim. Eu tenho alecrim, eu uso, né? Cultivo, planto, mas tenho ele também, né, na forma do óleo essencial. Acho que é uma praticidade de carregar e, enfim, né? A gente tem essas plantas, você tem na sua rotina, né? Nesses produtos que são minimamente processados. Então a gente sabe que não é uma coisa industrializada, que não é uma coisa que vai fazer mal, e a gente ter isso no nosso dia a dia. E a gente ter também a prática de conviver com essas plantas, né, Gabi? Eu vou e volto com as ideias, né? Mas você tinha falado da laranjeira e você tocou em várias coisas. A gente está falando desse cuidado, né, da criação dos rituais, do autocuidado através das plantas e vai me lembrando várias coisas, assim, ó, recentemente eu fiquei sim, gripada, resfriada, né? E aí minha mãe foi lá e eu dei bobeira que eu não colhi. Eu fotografei à tarde para postar, mas eu não colhi. Mas eu tenho aqui o guaco, ó. Eu tô com um matagal de guaco, assim, meu guaco ele vai para casa do vizinho, ele não respeita limites. E, e aí ela fez para mim o xarope, tá no finzinho aqui, eu ainda tenho ele. Xaropão normal, né? Caseirão de mãe. Tô mostrando o fundo porque ele tá no final, então. E, e aí, há um tempo atrás, numa viagem, eu vi um doce com o cumaru, um pudim com calda de cumaru. E eu fiquei super E, interessada por conta do. é.
do cumaru, né? Tá na calda do pudim, e aí isso me fez pensar várias coisas. O guaco é uma planta que tem a cumarina, ele tem o mesmo princípio. E o perfume, né, esse cheiro de mel dele é por isso. Então, eu tenho uma floresta na minha casa de uma planta que, além de ser uma planta medicinal, como a gente reconhece o guaco, ela é uma aromática. A laranjeira, como você falou, né, vinha nessa forma de chazinho, mas ela é uma planta super aromática. A água de laranjeira, a calda de laranjeira, ela está em vários pratos árabes, né? A gente vê Sim. isso na culinária de outros países. E a gente acaba, por uma série de motivos, não absorvendo essa cultura que poderia ser tão boa, tão interessante para nós, né? E eu fiquei curiosa, você chegou a fazer calda de guaco? Sim, já fiz. Aliás, é a mesma calda, né? Porque aqui é açúcar e guaco. É essa Aham. mesma calda aqui que você molha um bolo. Então, assim, eu usei enquanto eu estava doente. Ficou um tantão, eu não vou jogar fora, descartar, porque eu só vou agora no próximo inverno, né? Aliás, estamos chegando aí, né? Ainda não deu temperatura fria, fria aqui. Eu tô dando graças a Deus que eu sou medo de frio. Mas o meu guaco tá aqui, ó. Já tá fazendo aniversário de inverno para inverno, ó, e ele mora na minha cozinha. Então, na hora de molhar, né, a gente faz aquela caldinha de açúcar para molhar um bolo, para, né, eu brinco assim, você molha o bolo com guaraná, né, molha o bolo com uma calda de uma erva, eu fico pegando no pé do pessoal quando eu vou fazer os cursos. E ela tá aqui para isso, ó. É como se fosse um doce. Muito legal. Muito legal fazer com guaco. Você ter feito. Fora que você conhece todas as plantas tão profundamente, né? Essas ervas tuas tão profundamente, você consegue fazer essas associações e já saber como é que você pode usar cada uma, né? Porque eu vou ser sincera com você, eu tenho receio, muitas vezes, de alguma. De verdade, eu tenho receio se eu posso fazer ingestão de determinadas plantas. Eu tenho. Eu tenho agora. Às vezes eu acho que tem uma planta que tem um cheiro maravilhoso, mas eu não tenho certeza se eu posso fazer chá daquela planta. Eu fico insegura. Eu percebi que tem gente aqui que também tem. Eu cultivo algumas coisas que eu não tenho certeza se eu posso fazer chá. Na enquete, assim, que eu tive tem várias perguntas aqui, teve gente que falou isso. Então, você acha que essa dúvida é pertinente, Bia? Não, porque assim, lógico, tudo que tem cheiro dá vontade da gente fazer um chazinho, né? Dá. Mas será que a gente tudo pode virar chá? Não. Como é que funciona? Não, tudo não pode virar chá, com certeza não. Agora, se a planta ela já faz parte do seu quadro, né, mental de plantas para chá, de plantas que você consome de alguma forma como planta medicinal, com certeza, com moderação, ela também pode figurar aí em algumas receitas. É claro que você não vai comer, tipo, tô tentando buscar bom, vamos seguir aqui com a hortelã do norte. É uma planta que, por si só, é óbvio, né? Você falou, eu agradeço muito o elogio, né? Do meu conhecimento sobre essas Muito. plantas e os usos, mas tudo isso vem de conviver com elas, de estar no dia a dia, de testar coisas. E olha que eu nem sou a testadora de receitas, não. Quem me conhece bem sabe que eu sou preguiçosa para cozinha, morro de medo de dar errado, que você jogar a receita fora. Nossa, eu fico passada quando eu solo bolo, faço coisa errada na cozinha, porque eu não gosto de desperdiçar e eu fico triste. Mas são coisas que com o dia a dia a gente vai sentindo. Então, eu não faço uma salada da hortelã do norte para eu Muito comer. bom. É. Né? Eu trouxe uma outra aqui. É meio que a gente parte de lugares comuns, de conhecimentos que já vêm, né, ao longo dos tempos. Eu tenho aqui, por exemplo... Ai, não acredito que eu vou esquecer o nome, gente. Como é o Ah, nome da muqueca que as que bom. pessoas amam ou odeiam? Coentro. Coentro, obrigada. Olha, é tanta coisa que foge da cabeça. Mas Eu não tenho é aqui o coentro, que eu chamo de coentro selvagem ou coentrão, né? Mas eu sei que em alguns lugares do país é o coentro mais comum, mais usado, né? Ao norte, ele é super conhecido, super popular. Eu sei que ele vai entrar em algumas receitas, mas
só pelo cheiro dele, o tanto que é forte, eu não vou comer uma salada de coentro, não vou comer em grandes quantidades, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que vem aí dessa experimentação e do bom senso, o guaco mesmo. A gente falou sobre ele dá um tchan na nossa cozinha, como uma baunilha, dá um tchan. Você não come a baunilha, você não come o guaco, mas ele pode entrar numa preparação. E aí os chazinhos, né, as infusões que a gente faz, são o caminho de uma utilização da folha. E aí, também aproveitando para comentar, o próprio boldo, por exemplo, ele é uma planta que as pessoas ingerem. Você come, né, de certa forma, o guaco, quando você toma um chá dele, tá? O guaco não, o boldo. Tá lá numa ressaca, ou comeu comida muito gordurosa, enfim. Aí a pessoa vai e faz um chá do boldo e toma. Aquele chá é ruim, ele é muito amargo. Então, não é que ele pode descer goela abaixo, que ele vai ser interessante na culinária, que ele vai ser interessante ali, né, nas nossas receitas para isso. Ele é ingerido meio que na força, né? Na força do ódio, mas ingerido na força. Então a gente vai ganhando jeito, familiaridade com essas plantas e com isso vai entendendo em que dosagem, né? Qual a medida, até que ponto ela pode ou não entrar naquela receita. Porque como eu trouxe aqui, se exagerar, você erra a mão do coentro, você perde uma receita, né? Agora, Bia, nessas aromáticas, por exemplo, as que têm mais poder medicinal, tipo as Novalginas, Tilenol, essa turma, essa é um pouquinho mais tenso, não é? Porque eu não sei se é tenso ou não, porque essa eu sou meio receosa e aquela coisa de porque você fala, bom, vou fazer um chazinho, mas tem um limite também do quanto que você pode tomar disso também, né? Sim. Sempre tem, né? Sempre tem. Eu peço desculpas, assim como costumo mesmo pedir desculpas sempre que as pessoas vêm me perguntar, e que eu imagino para você também, né, Gabi? É muito comum as pessoas quererem saber o para que serve. Você mostra É. que um negócio ali, ele tem um quê de medicinal, para que serve? E aí a gente até fala, esse aqui é legal para problema respiratório, aquele outro ali é um calmante, aquele outro ali cólica, tá, beleza. Mas isso tudo a partir do conhecimento tradicional, de um conhecimento, né, que a gente tem assim, holístico. Então, eu sempre falo para as pessoas, eu não recomendo. Você não vai me ver falando, olha, tome esse aqui que vai curar esse negócio seu aí, é um milagre. Não, porque não é minha formação, não é, né, o meu papel, o nosso papel aqui não é esse. A gente tem essas indicações que vão sendo compartilhadas, que vão sendo transmitidas. Isso é uma riqueza cultural importantíssima, Horrível. É. mas a gente tem que colocar o cuidado em primeiro lugar. Então, essas plantas que ganham, né, nome de remédio, a gente não sabe o que veio primeiro, né? Uma coisa ou outra. Às vezes ela é o princípio ativo, às vezes ela não tem nada a ver com o remédio mesmo, mas ela ganha aquele nome, Novalgina, de piro, eu já vi Troveran, né? Ah, que planta que é essa aqui? É a Troveran, eu acho ótimo. Mas tudo sempre com moderação. E graças a Deus, eu fico pensando, graças a Deus não é bom, porque se fosse bom, é realmente perigoso. Uma coisa que eu aprendi, que eu gosto de pontuar, é sempre mais do que a questão da quantidade que a pessoa ingere de uma vez só, né? Que é difícil a pessoa falar, eu tomei 2 litros de chá de. A não ser quando é os diuréticos emagrecedores, que daí eu vejo uns excessos bizarros, assim. Absurdos, absurdos. Tem Né, de gente. tomar 2 litros de bisco num dia, gente, 2 litros, nem de água, às vezes a pessoa toma e vai lá e cai num É. hibisco, né? Enfim. Mas aí, felizmente, essas mais amargas e tal, aí a pessoa toma 1, 2 xícaras num dia, ok. Eu chamo atenção para meu Deus, para frequência e para continuidade daquele consumo. Né? Nenhum chá, ainda que seja o hortelãzinho inocente do seu quintal, a camomila que você comprou lá sequinha. A gente não deve tomar um chá todos os dias. Eu tomo chá dessa planta aqui há 8 anos. Gente, pelo amor de Deus, é uma chance muito grande mesmo de você sobrecarregar o seu organismo. Essa planta, ela pode sobrecarregar o seu organismo com algum composto dela, ela pode estar inibindo a absorção de algum nutriente das coisas que você come tão bem, tão saudáveis no seu dia.
Então, esse uso, né, viciado de uma coisa não faz parte, para mim é absurdo mesmo, porque não faz parte da minha lógica, né? Vocês sabem que minha praia é falar de diversidade. Então eu questiono até o arroz, feijão todo dia, que dirá a pessoa tomar todos os dias hibisco, todos os dias chá de casca, né? Tem umas coisas, chá de sene, chá verde, chá mate. Eu adoro todos, mas eu não tomo todos os dias. Super importante. Tem um monte de gente que está falando que é importante mesmo o que você está dizendo, porque eu lembro de uma vez que eu fui numa palestra da Bela Gil e ela falou, acabaram de falar aqui do suco verde, e aí uma pessoa, a Bela Gil falou, essa história do suco verde, que você dá ordem para alguém de fazer um suco verde de... Nunca vou esquecer ela falando, é couve, mas não sei o quê, mas não sei o quê, mas não sei o quê. E você todo dia vai tomar aquele suco verde. Gente, ela falou, isso é uma loucura, porque no final das contas você está sobrecarregando o seu organismo de manhã e você tem que... Ela tá de novo aqui, ó, mais uma pessoa falando que você tem que variar, senão você acha que está fazendo um super de um benefício para o teu organismo de tomar aquele suco verde diariamente, e na verdade seria melhor você nem ter introduzido esse suco verde. Eu até levei um susto, porque ela fez um chamado, que ela falou, às vezes era melhor você ter continuado não tomando suco verde do que você ter introduzido o suco verde idêntico todos os dias. Todos os dias. Aí aquele chamado, eu falei, nossa, olha que coisa isso, né? Você... quando você não para pensar, né? Porque às vezes é mais fácil, né? Você falar, aprendi que o alecrim faz bem. Aí você começa a falar, o próprio alecrim, não é para ficar fazendo chá de alecrim, né? Não. Nem bom não é, né, Gabi? Fala aí. Não. Nem saboroso ele não é. Ele tem um mau gosto de perfume, na minha opinião. Eu prefiro o cheirinho. Eu vou no óleo essencial e nele, assim, uma batatinha assada, né? Que é uma delícia. Muito. Você sabe que perguntaram numa outra hora que você estava falando da secagem, que foi incrível, porque teve gente que perguntou, Bia, como é que se é possível fazer óleo essencial em casa? Eu acho que é uma técnica muito mais complexa, né, Bia, do que fazer óleo essencial em casa, né? Olha, se é possível, mas eu não me peço para fazer, eu não faria. Tem alguns processos que são extremamente difíceis e passíveis de contaminações, de dar errado, né? Vou falar assim, de dar errado, não é nem pela contaminação, mas de você não conseguir fazer uma extração da maneira correta e o rendimento é ínfimo. Gente, a secagem mesmo, né? Como a gente começa falando a partir daí, a secagem dos vegetais, o rendimento é muito pequeno. Muitas vezes a gente seca, né? 1 quilo para ter 100 gramas. Isso porque você tem ali as fibras, né? Os compostos, o que você vai perder ali, em maioria, é a água, claro que perde também outros componentes ali na secagem, mas as fibras, a parte grossa, vai estar lá. Agora, extrair o óleo essencial dessa planta, assim, dá para fazer em casa? Dá sim. Agora, como você vai transformar aquilo lá numa gotinha que você vai pegar no conta-gotas e pingar dentro de um vidrinho e guardar ali? Só de passar de um vidro para o outro, você já não tem mais aquilo que você levou um tempão para preparar. Por isso, os óleos não são também, né? Acho importante dizer, assim, não é que eles são caros, né? Que na realidade que a gente tem vivido hoje, com o preço que as coisas estão, os alimentos, combustível, né? Tudo, é difícil a gente falar, isso aqui é caro, isso aqui não é, né? Mas, de fato, os óleos essenciais são produtos relativamente novos no cotidiano da maioria das pessoas, né? Falo isso porque dos meus amigos, das pessoas com quem eu convivo, ainda poucas têm isso no seu dia a dia. E muitos alegam, né? Falam, não é barato, né? Aquela coisa, vai depender do óleo, né? Vai depender da marca, claro, da pureza desse produto,
né, da qualidade desse produto, vai depender também da planta, do quão difícil é extrair aquele óleo. Até falando em óleos, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma plantinha, a gente chama ela de Arnica paulista, Arnica silvestre. Eu tenho dela aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar na câmera, capaz que não. Mas é uma plantinha que nasce espontaneamente. Quem tem vaso, quintal, provavelmente já viu, vai se deparar com ela em algum momento. Ela nasce espontaneamente com muita facilidade, fica alta assim, e ela faz pompom, que nem o dente de leão, que nem a serralha, né? A dispersão dela é aérea, é pelo vento, então ela faz aquele pomponzinho. Então, algumas dicas só para identificar. Ele dá um caule comprido, quando já está longo, assim, chegando a 1 metro, ele começa a ramificar, e aí ele vira assim aquela arvoreta, logo ela fica assim, mais seca, as folhas começam a diminuir de tamanho, e aí ela vai dar as flores, os pompons. Vamos ver se eu consigo mostrar Sim. aqui para vocês. Eu acho que eu consigo fazer uma brincadeira, que já que eu estou usando a câmera de trás, eu vou fazer assim para vocês, ó. Legal, agora foi. Que bom que eu pensei rápido, senão eu ia me arrepender depois. Vocês estão vendo esses gominhos aqui, bem onde está minha unha aqui, ó? Sim. Na bordinha da folha a gente tem... Tá vendo que tem uns transparentinhos ali? Cada ranhurinha da folha tem um gominho transparente. Parece um gominho de mexerica, assim, né? Uhum. Dá para ver. Bem, É a cápsula onde está o óleo essencial dessa folha. que legal. Então, assim, é minúsculo, né, gente? Olha o tamanho dessa folha aqui na minha mão. Vamos ver o tamanho dela, né? Olha o tamanho dessa folha. Tá? Olha onde está armazenado em maior quantidade o óleo essencial dessa folha. Nessa cápsulazinha microscópica aqui, ó. Que a gente só está conseguindo ver porque está contra a luz. Quanto óleo essencial eu conseguiria extrair nessa folha? Nada. Né? Nada. É um trabalho, assim, um Eu trabalho tô falando absurdo. várias milhares e milhares de folhas de uma planta ou de flores, dependendo do que a gente está extraindo de uma planta para a gente conseguir uma gota de um óleo essencial. Isso é a pura verdade. Então, é o que você falou de preço, né? Realmente, óleo essencial não dá para ser barato, não tem como sair barato um óleo essencial, porque dentro de um pote daquele de óleo essencial são milhares de plantas que estão ali, né? E é aí também que a gente dá oportunidade para produtos que não são Sim. confiáveis, né? Que a gente tem que ficar de olho nisso também, porque não é, né, não é deixar de usar, mas é privilegiar aqueles óleos que vão ser mais interessantes para o seu dia a dia, né? E aí vão ter inúmeros, né? Inúmeros tipos, porque são muitas plantas e alguns blends que são para finalidades. Então você escolhe, né? Vou privilegiar agora, o meu primeiro foi o lavanda. Na época, a Elisa dorme muito tarde, ela nunca foi uma criança de 8 da noite, já tá naquela coisinha. Então, sempre foi um trabalho, né? Ir lá conquistando, assim, E aí eu fui inserindo isso na rotina dela. Agora que eu tô, assim, começando agora, Gabi, que até tô falando muito sobre isso, porque eu tenho estudado esse assunto, sobre o uso dos óleos essenciais na culinária, né? Eu uso já as plantas aromáticas, eu uso esses temperos, muitos, né, no meu dia a dia, mas os óleos essenciais na culinária, né, que não são todos, né? Existem poucos que podem... Sim, ser consumidos. Desculpa, eu achei que tinha dado algum pau no vídeo aqui. Então, Não. não são, a gente não pode simplesmente usar óleo essencial na água, né? A pessoa pinga na água e toma. Tem também ter um cuidado sobre isso, até porque ali a concentração é muito maior. E aí tem É. óleos específicos. É super legal. Mas aí, se a gente for falar disso, a gente tem que combinar uma próxima live, porque o assunto vai Mas embora. eu amo óleo essencial, então também eu adoro. Mas é assim, eu acho que até para a gente nem fugir tanto do assunto, eu tenho um pensamento, Bia, que eu acho que nem você falou que você tem um monte de hortelã na tua casa, né? Porque se prolifera, é uma loucura a quantidade de hortelã. Eu tenho uma teoria para essas coisas que assim, tem algumas plantas, né? Os espaços, eu imagino que um monte de gente que está ouvindo a gente falar
A gente tem que priorizar algumas coisas que a gente tem em casa, né? Dependendo do qual área que você tem em casa, se você mora em casa, se você mora em apartamento, o espaço que você tem para cultivo e o que você gosta de consumir, seja mesmo como chá, seja mesmo na culinária, como que você vai consumir. Então, assim, para quem... Se você é uma pessoa que um consumidor ávido de hortelã, por exemplo, tem gente que é alucinado por tomar chá de hortelã, clientes meus que são alucinados por tomar chá de hortelã. Às vezes, você não dá conta de ter hortelã suficiente para o teu consumo próprio, né, de hortelã. Então, eu acho que vale a pena conhecer outros tipos de hortelã, que nem a hortelã do norte, que com uma folhinha você consegue colocar num chaleirão e ele consegue fazer um chá gostoso que é muito mais forte. Você tem que começar a fazer um pensamento assim, eu uso. Agora, coentro, por exemplo, o coentro, eu amo coentro, tá? Já fui do time do meu... Eu amo coentro. Mas coentro não dá conta, eu não vou cultivar em casa, porque eu acho... É um tempero que eu já escolhi não cultivar em casa, porque eu não dou conta do coentro que eu consumo e do espaço que eu tenho em casa para cultivar meu coentro. Então, eu já decidi que coentro eu compro no supermercado. Então, eu compro orgânico, vou lá, compro coentro e tá ótimo. Então, é um pouco esse pensamento. Eu acho que para o óleo essencial, até o óleo essencial que a gente... Eu toquei nesse assunto, porque até o óleo essencial que a gente está estudando, que pode ser usado na culinária, vale um pouco esse pensamento também. Porque outro dia eu fui na casa de uma amiga minha, que eu achei o máximo, ela tinha uns pirezinhos com azeite, com uma baguete assim em cima da mesa, e ela não tinha feito nada de aperitivo, ela só tinha posto baguete e esses pires com azeite. E super bonito. Ela pegou, tipo assim, pegou o alecrim e colocou em cima do azeite dela um raminho de alecrim. Só que, na verdade, ela tinha feito o seguinte: nesse azeite, Bia, ela tinha colocado uma gota do óleo essencial de alecrim. E pôs só para enfeitar o alecrim, porque se ela tivesse que macerar e tivesse que fazer aquele azeite ficar com gosto de alecrim, ou tivesse que ter deixado de véspera e tal, ela não é interesse suficiente. Então ela fez uma decoração para ficar bonita, para ficar bonito ali, mas ela usou uma gota de óleo essencial. Assim ela fez de um azeite com limão, assim ela fez com orégano, as coisas que poderiam consumir, mas uma gota mínima do óleo essencial. Eu achei muito legal, mas ela trabalha com óleo essencial. Ela estava mostrando pra gente que a gente poderia consumir de uma maneira moderada tal. Que é outra coisa que nem medicinal. Não dá para consumir a torta direita. É um estudo muito específico sobre esse assunto. Então... É um universo. Quanto mais eu leio, mais coisa... Nossa, é muito interessante. Esse universo das ervas aromáticas é infinito, né? Tem muita coisa. Eu tava agora, quando a gente foi conversar, eu falei, gente, o meu dia tinha sido tão corrido, Bia, que eu falei, gente, eu vou pegar aqui meus livros que eu tenho. Gente, eu comecei a pegar tudo que eu tenho de ervas, de coisas que eu... Eu tinha tanta coisa aqui, Bia, depois um dia eu vou contar de coisas que a gente vai pegando, tudo que a gente tem. Gente, tem tantos livros interessantes, com tantas formas de entender as ervas diferentes, né? Assim, as formas são incríveis, né? De abordagens diferentes. E uma delas é quase dessa forma de ritual que você falou. Então, eu acho assim, para a gente até terminar um pouco, assim, eu acho que cada um tem uma maneira de cultivar, né, as suas ervas em casa. E eu acho que nem dá tempo da gente falar tudo. As pessoas têm mais, eu acho que conhecer um pouco mais os temperos, que eu acho que a grande alegria que você traz pra gente, Bia, de verdade, é essa naturalidade que você tem de lidar com tantas plantas diferentes e com naturalidade mostrar pra gente que a gente pode consumir muitas coisas que a gente não tem o hábito de consumir. Isso eu acho uma das coisas mais incríveis do mundo. Você introduz no teu dia a dia um monte de coisa que a gente não está acostumado. Então, eu acho isso maravilhoso. Desde plantas que a gente pode fazer. Você cita coisas que para você são comuns e para os seus seguidores são comuns, mas pode ter gente que está assistindo hoje, que são seguidores meus, da Iorim. Faz chá de jasmim, por dentro de mim, assim, eu fico rindo e falo assim, olha que coisa fofa, né? Para ela é normal falar que ela faz chá de jasmim. É uma coisa linda, porque
Então, quem não segue a Bia, eu acho assim, é muito importante a gente abrir o nosso repertório conhecendo a Bia do Mato no Prato, porque ela faz isso com a gente, aguça um pouco a nossa curiosidade para ir um pouco além do que a gente encontra e ver até no nosso próprio quintal o que a gente tem no nosso quintal que é comestível, que é consumível, né, Bia? Ai, Gabi, você me deixa emocionada. Eu fiquei toda tonta aqui agora, assim, ó, com a mão suando Verdade, de ouvir você falar. Eu vou sim. falar para você que eu não sei, eu honestamente não sei como você fala dessa naturalidade. Eu fico pensando assim, vai ver, porque eu só deixo crescer e vou tentando lidar com elas. Acho que talvez seja um conselho, uma dica que eu posso dar, assim, a gente deixar de querer ser tão dominante e e tentar a gente né, a gente se adaptar, a gente entender como as coisas vão fluindo. A natureza ensina muito isso pra gente. Quando eu vejo a questão da estética, é um tanto assustador para mim, porque para mim tá tudo bem no meu quintal matagal, mas as pessoas às vezes vêm, eu juro pra você, às vezes fala assim, nossa, meus amigos, alguém quer me zoar, ou o vizinho fala assim, nossa, mas eu achei que não tinha ninguém morando aí, achei que a casa estava abandonada. Eu falo assim, gente, como será que as pessoas me veem, né? Acho que eu sou a louca, assim, ó, uma pessoa. Não sei, não sei dizer. Enfim, é isso, assim, no fim das contas, isso tem esse preço, né? Que às vezes as pessoas acham que eu sou biruta, mas por outro lado, eu tô aí, eu tô lidando do meu jeitinho aos poucos, boto aqui para secar, levo para cozinha, dou de presente. Às vezes dou de presente, a pessoa fala assim, né? Falar não fala, mas pensa, nunca vou usar isso aqui. E aí eu te acompanho e vejo que você lida assim, tem essa qualidade estética, tem essa lida com as plantas de deixar tudo mais harmônico, né? Então, eu fico muito feliz de te ouvir, porque eu aprendo muito com você e fico contente de saber que você aprende comigo também. É nóis. Olha, Muito eu vou bom. dar um jeito, o Bia, de verdade, porque assim, desde que a gente começou a fazer lives e desde que eu te conheci, uma coisa que eu mudei na minha prática, você vai ver, eu vou até te mandar umas fotos dos jardins, e desde que eu comecei a trabalhar com os adubos da Iorim, porque como tudo é orgânico agora, isso também tira da gente assim, esse peso. Como a gente está usando adubo orgânico também na implantação do jardim, eu sei que desde o momento zero que eu estou implantando, estou colocando uma adubação sustentável, orgânica, eu sei que tudo que eu plantar ali pode ser comestível. Então, assim, isso é muito fácil. Eu estou usando um monte de planta comestível de forração, porque mudou. A gente começa a falar, eu falo, não, vai. Aqui, ao invés de colocar alguma forração, vamos colocar. Outro dia eu estava colocando, eu usei novalgina, eu usei orégano de forração, eu usei. Então, os jardins, quanto mais jardins vão crescendo, eles vão ficando. E as pessoas vão curtindo o jardim. Não é pedir uma horta. Eu, de presente, coloquei na forração ali algumas coisas que estão indo. E ela falou, gente, isso que você colocou para mim é orégano? Ah, isso aqui é tomilho. Falei, tomilho. Vai que a forração tá linda e vai ficando bonita. E então a gente vai colocando coisas. E na minha casa mesmo, eu já me aventurei, tem algumas coisas novas na minha casa, graças a você. Eu tô com azedinha na minha casa, eu tô com um monte de coisa, tô com um monte de punk lá na minha casa. E faltou salada, é lá que eu vou, dou umas cortadas lá e coloco na mesa. Então, Não é? Não precisa ter um canteiro da hortinha, né? Aqui, ó, o meu tomilho também. Se falou do tomilho, o meu tomilho, ele é forração. E onde é tipo uma jardineira, um canteirinho que eu pus no canto, um muro que eu tinha, que eu ficava assim, vou pendurar, vou colocar, porque sem mato não vai ficar. Aí no fim a gente construiu, né, um barrado assim, virou uma jardineira no canto do muro. E aqui, ó, o tomilho, ele é a forração. E tá lá o iorim orgânico, depois que eu descobri, porque foi uma descoberta. Aliás, eu preciso postar o antes e depois daquela tumbérgia, que é uma planta ornamental, né, Gabi,
de Ai, pergolados maravilhosos que a gente tem por aí, que eu fiz rápido. no vídeo da Iorin, foi o plantio dela. Ela, coitada, ela era uma mudica. Agora ela tá lá, ó. Eu ainda não pus ela para subir, mas ela já tá com todos os bracinhos dela pronto, porque eu queria mostrar num vídeo ou numa postagem. Eu usei o iorim nela no vaso e tenho usado no canteiro. Esse coentro que eu mostrei para vocês aqui tem. Eu só acho que não botei na samambaia mesmo, porque não é o adequado, né? Que no Uhum. resto eu fui distribuindo colherinha dele para todo lado. Ó que lindo o tomilho. Eu ainda não pus ele para secar, mas vou colocar em breve também. Tá lindo esse tomilho, tá lindo. Eu sou louca por tomilho. Sou louca por tomilho. Ai, Bia, ó, querida, é um prazer falar com você. A gente pode depois combinar um outro dia da gente falar mais sobre receitas, com tudo isso que você Uhum. tem, porque acaba não dando tempo da gente falar tudo, né? A gente podia combinar de falar sobre receitas com essas plantas mais diferentes que você tem, que não são tão comuns, né? Que eu acho muito gostoso, né? Sim, vai ser uma delícia a gente falar dessas receitinhas, hein? Uma É, pergunta que uma pessoa me mandou e a gente falou sobre isso, já assim, tirou a dúvida, mas foi sobre isso, assim, eu uso muito aromáticas em pratos doces. Que pratos salgados dá para fazer com elas, né? é, Um milhão, né? A gente falou sobre a hortelã do norte, sobre as alfavacas aqui, que são figuras aí em pratos tradicionais do nosso Brasil, pratos salgados que têm, né, originalmente esses temperos, não eu ia falar o nome, mas não é o caldo de tablete, é a planta, né? é. Aqui, Gabi, não vou resistir, vou mostrar para vocês, mas vai ficar como a deixa para uma próxima. Sequinha aqui, ó. A erva baleeira, essa aqui tem cheiro de caldo de tablete, ó. Essa aqui, outra pergunta que caiu lá para mim, plantas do sul, aromáticas do sul. Isso aqui, eu fui para Florianópolis visitar uma amiga, o Campeche é repleto dessa planta. Aquela restinga, você atravessa campos da erva baleeira para chegar na praia. Então, assim, as aromáticas estão por aí. Por que a gente não, né, não desperta para elas? Essa é a nossa a chamada para hoje, né? Despertar para essas plantas, cultivar e usar. Então, é por isso que eu te falar, porque assim, se eu te mostrar, eu vou te encaminhar depois as principais perguntas. As pessoas ainda usam, falam que não tem, que continuem usando, tá? Todo mundo. Falam muito de alecrim, manjericão, hortelã, salsinha. E acho maravilhoso, eu acho que a gente realmente tem que continuar usando tudo isso, que Com esteja certeza. para a gente ampliar esse repertório, a gente conseguir usar mais coisas ainda. Então a gente podia fazer mesmo. Vamos deixar essa deixa aí para a gente fazer uma próxima com receitinhas de coisas que a gente tá Vou amar fazer receitas salgadas, né? Salgadas, não doces, porque salgadas. é mais fácil. Querida, um beijo enorme. Tenha um bom feriado, que eu já nem sei que feriado é esse, é carnaval, o que, que é, que tá todo mundo É doido. carnaval, eu tô adorando. Falando, gente, é carnaval de novo, 2 no ano. Carnaval. Elisa, tá? Pode deixar. Muito obrigada. Um beijo aí na sua família também, nossas crianças, que eu sei que você tem crianças, crianças grandes. Um beijo para você. Até Bom a próxima. carnaval ou qualquer outra coisa para vocês. Bom descanso. Pessoal que assistiu a gente, muito obrigada. Beijão para vocês. Obrigada pela interação, pelas perguntas. Até a próxima. Gabi, beijo. Obrigada por tudo.